Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor Santelmo. Sequência do capítulo 4, primeira parte. A primeira fera. 3. Blasfêmia. 4. Outros povos, tribos, línguas e nações. 3. Blasfêmia. Foi-lhe dado a faculdade de proferir arrogância e blasfêmias. Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. A fera não ferirá pelos chifres, mas pelas palavras, como já foi dito. Irá proferir arrogância e blasfêmia contra Deus. Lembramos que, durante a Reforma Protestante na Europa, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, se desvinculou da Igreja Católica devido ao Papa não ter dado o divórcio ao rei com sua rainha. Foto: Rei Henrique VIII. A Igreja tinha tanto poder que se igualava ao rei e prejudicava o mesmo de governar. Os reis não podiam fazer o que gostariam. Eram subordinados às leis da Igreja. O rei Henrique VIII desejava divorciar. Muitas de suas atitudes ou decisões deveria seguir os procedimentos, orientações e conselhos da Igreja. Então, ele se aproveita da oportunidade e se desvincula da Igreja do Papa e funda a Igreja Anglicana. Torna-se chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Fecha os mosteiros e algumas igrejas. Persegue os religiosos que não o aceitassem como chefe da Igreja e eram difamados e depostos de seus cargos. Casou-se 6 vezes, sendo que as 2 primeiras esposas foram degoladas por ordem sua. Após a morte de Henrique VIII, assume o trono seu filho Eduardo VI. Ele irá implantar a Reforma Protestante. Com isso, várias igrejas católicas serão destruídas ou as imagens que nelas continham. Os seus representantes e os que não se convertessem para o protestantismo ou não aceitassem foram perseguidos e muitos morreram. Irá difamar a Igreja Católica e seus seguidores. Antes de morrer, nomeia como seu sucessor sua prima Joana Grey. Com a morte de Eduardo VI, Joana assume o trono e governa somente 9 dias. Foto: Rei Eduardo VI. Maria, filha de Henrique VIII, com astúcia e apoio político, assume o trono e o governo. É a primeira mulher que governará a Inglaterra com sucesso nas reformas. Fortalecerá a economia e a marinha com a expansão naval e as conquistas através das explorações coloniais. Ela manteve sua fé e lealdade na Igreja Católica. Quando assume o trono, reverte as reformas que Eduardo VI havia feito. O catolicismo volta a ser permitido, proibindo o protestantismo. Foto: Rainha Maria. Devido às perseguições aos protestantes, ficou conhecida como Maria Sanguinária. Mas essas disputas religiosas internas dentro do país, tanto de um lado como do outro, muitas das pessoas inocentes sofrerão perseguições, difamação e morte.
Isso porque os representantes do poder e da autoridade constituída e por interesses próprios perseguirão pessoas que não são de seu agrado. Ou também usam dessa autoridade e poder que lhes foram dados para adquirirem posses e riquezas em nome do rei, em nome da religião. Por isso, muitos irão deixar o país à procura de um novo lar, onde poderiam praticar sua crença livremente, não se importando com a religião do outro. O importante era praticarem sua religião, sua fé, sem perseguição, difamação e opressão, nem para si, nem para os outros. 4. Outros povos, tribos, línguas e nações. Recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, e hão de adorá-la todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro Imaculado. Quando os muçulmanos conquistaram Constantinopla em 1453, a Europa fica desesperada. Constantinopla era o local, o grande mercado mundial da época que fazia o comércio entre o Oriente e o Ocidente, onde a Europa adquiria os produtos vindos da Índia e China. Da Índia vinham as especiarias, os condimentos que muito era usado na época. E por que esses condimentos eram tão importantes? Na época não havia geladeira. Os alimentos estragavam rapidamente. Os condimentos então davam sabor ao alimento, disfarçando a decomposição e conservando-os por mais tempo. Da China vinha a seda e a porcelana. Desde a antiguidade, vários produtos eram comercializados através desse grande mercado entre Ocidente e Oriente. Isso fez com que os países da Europa procurassem um novo caminho para o Oriente, uma nova rota. Então, conseguem contornar o Cabo da Boa Esperança, localizado onde é hoje a África do Sul. Essa rota faz com que os navios vão atracar no continente africano para abastecerem ou por força da maré ou temporais. Então, começam a perceber que havia muitas riquezas no continente. Aproveitam então a oportunidade e começam a invadir o continente, a África. Foto: Rota marítima de Vasco da Gama que contornou o continente africano. Com a rota do comércio contornando o continente africano, começa o domínio sobre os povos dessa terra. São novas línguas e nações que serão dominadas. Suas riquezas serão saqueadas. O continente será dividido entre os países da Europa. A religião desses povos ainda era como as antigas civilizações que ofereciam sacrifícios de animais para seus deuses. No judaísmo, isso deixará de ser praticado com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Foto: Partilha do continente africano pelos países europeus. Eles adoravam seus deuses como na antiguidade. Havia o Deus da terra, da água, do céu e muitos outros. Dançavam e cantavam em homenagem aos deuses, sempre em redor de uma fogueira. Usavam somente os tambores feitos de madeira e couro de animais para acompanhar seus cânticos, pois
não tinham outros instrumentos e faziam sacrifícios de animais para os deuses. Esses povos não conheciam ainda o cristianismo, portanto, ainda não estavam inscritos no livro da vida pelo Cordeiro de Deus. Quer desvendar os mistérios do Apocalipse? Então inscreva-se agora no canal Controvérsias Histórias da Bíblia e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Aqui, você terá o seu guia definitivo para entender os segredos mais profundos das Escrituras Sagradas.